Esse episódio é um oferecimento da Nemo. A Nemo é uma plataforma que resolve de vez o problema de atribuição no e-commerce. Com dados em tempo real e confiáveis da jornada inteira do cliente, você sabe exatamente qual canal está trazendo o resultado, sem viés das plataformas do Meta ou do Google. Marcas como Ipink, Nestlé usam a Nemo para tomar decisões e investir melhor parte da sua verba e escalar com previsibilidade. Se você tem problemas de atribuição na sua jornada, fale com o pessoal da Nemo, acesse aqui o QR Code, aqui no canto da tela, que tenho certeza que eles vão conseguir ajudar. Fala galera, hoje a gente vai falar sobre o CP, é o tema que mais bombou na NRF 2026 e a gente está falando nele até hoje, mas sem saber exatamente o que é e o que vai impactar em nossas vidas. A gente só sabe que a jornada vai mudar, aquele monte de integrações que rolavam não pode ser que não existam mais e a gente vai terceirizar parte do processo da experiência de compra para uma IA. Hoje a gente vai falar aqui com o Martin, CEO da Nemo, e com a Alba, gerente de e-commerce da Guess. E vamos começar com ele se apresentando aqui, contando pra gente um pouquinho da história. O Martin já tá aqui pela terceira vez, né? Então, vou passar a bola pra Alba para começar e depois a gente fala um pouquinho aí da Nemo. E eu quero saber também como foi a experiência lá na NRF. Boa tarde, pessoal. Sou a Alba Alves, trabalho como gerente de e-commerce na Guess Brasil. Atuo no mercado de e-commerce há uns 16 anos, na frente de operações, também por trás ali na parte de tecnologia. Também sou professora, consultora de e-commerce e espero agregar aqui no podcast. Boa, boa, com certeza vai. Eu fiquei sabendo hoje que você é professora, né? Então a barra subiu mais ainda, né? Martim, você, cara, conta um pouquinho pra gente. Eu acho que o pessoal que acompanha a gente já te conhece, né, cara? Mas conta um pouquinho como é que é esse momento novo. Quero saber tudo sobre a NRF aí, cara. Vamos lá. Boa, boa. Prazer, eu sou o Martim, CEO da Nemo. Já estou no e-commerce há bastante tempo. Eu já tive e-commerce, já fui dono de e-commerce, dono de agência, vendi minha agência e aí sim fundei a Nemo para atender grandes varejistas. E foi muito bacana a NRF, foi minha primeira. E foi uma experiência diferente, assim, para quem não sabe, 40 mil pessoas na NRF, 4 mil brasileiros. Então tinha muita gente brasileira, é quase que um evento para você conhecer brasileiros fora da curva lá fora. A gente vê que o pessoal fica bem mais aberto também a conhecer gente, então a gente conseguiu falar com C-levels de grandes varejistas, fora que eu diria que é quando o varejo brasileiro ele senta lá em Nova York para planejar 2026, de fato ali. Porque, pensa, você vem de Black Friday em novembro, Natal em dezembro, é uma correria, tem que fechar o ano às pressas ali. Então, janeiro, tá todo mundo vendo o que vai ser o futuro. E acho que só dando um start, assim, falando sobre a NRF, eu fiquei impressionado com o que eu vi de IA. Porque a gente viu 2025, as empresas falando assim, não, tem que ter IA, IA vai ser o futuro. Mas muito na ideia, muito na, algumas aplicações. E a gente viu lá nos Estados Unidos, na NRF, uma coisa assim de, não, IA é o presente e, IA tem que dar lucro, tem que ter bottom line, tem que ter, reduzir 40% o quadro das empresas, porque vão ter agentes ativos. Então, a gente viu uma pauta bem agressiva, eu diria, e de empresas que, por exemplo, empresas listadas em bolsa já prometendo um resultado grande, porque nos próximos anos vai ter essa questão dos agentes. Então, acho que vai ser legal trocar essa ideia aqui com vocês, mas eu fiquei impressionado particularmente. Não, legal. Esse ponto que você trouxe foi bem interessante. Meu sócio foi no ano passado e ainda estava naquele hype. O que vai ser da IA? Vai ser copy, vai ser criativo, onde a gente vai usar? E foi o que eu mais escutei mesmo, né? Agora a concretização do que a gente vai de fato utilizar e essa questão da IA agêntica, né, que a galera tá falando, é realidade. Muito bom, cara. Vamos lá, vamos começar aqui. Eu acho que o tema que tá deixando a gente um pouquinho aí curioso, aflito, né? O que é esse tal de UCP, cara? Explica o que você ouviu lá, como que a galera recebeu essa mensagem. Conta um pouquinho aqui pra gente, cara. Beleza. O UCP é o Unified Commerce Protocol. Então, é basicamente um protocolo unificado de e-commerce com IA. E basicamente, qual que é a questão? As plataformas de IA cresceram absurdamente o uso. Então a gente tem primeiro o ChatGPT que está dominando o Brasil, mas o Gemini do Google ele também está crescendo muito e ele tem uma importância muito grande
pelo search, né? Então você tem lá você pesquisa no Google, a primeira posição agora é o Gemini falando ali o resumo das primeiras posições. E aí, esse protocolo é basicamente a infraestrutura para as empresas construírem soluções para esse e-commerce agêntico. Então, qual que é a diferença, digamos assim, antes e depois do CP? Antes era tipo assim, já a ChatGPT lançou a integração com o Stripe, a Shopify já estava lançando, mas é muito no ambiente fechado. Então, o ChatGPT, com a base não era muito clara qual base de produto eles iam fazer. E agora com o UCP, é basicamente o seguinte: na parte de produtos e na parte de pagamentos vai ser quase que open source. Então as pessoas vão criar soluções tanto para integrar as bases de produtos, e isso inclui, onde que é revolucionário? O Google Shopping. Porque o Google Shopping é o maior catálogo de produtos do mundo. E isso é muito importante, por quê? Porque se o seu produto não está na IA, ela não vai recomendar você. Então, se o seu produto não está ali, não tem como aparecer. E fica aquela grande discussão. Será que a IA ela vai recomendar quem paga mais? E a gente viu, o ChatGPT agora lançou, acho que ontem, né? Negócio lá de ads para eles. Ou o melhor produto para o cliente. Só que a grande questão é, se o seu produto não estiver disponível nessas bases, nesses catálogos, não vai ser recomendado. Então, ele abre esse espaço para democratizar, digamos assim. E, por outro lado, a parte de pagamentos. Que no Brasil a gente também tem um cenário bem único, que é muito pulverizado. Tem diversos provedores. Players, né, então, tipo, imagina você é um grande varejista, você vai ter que migrar para Stripe só para ter esse e-commerce agêntico. Então, acho que ele democratiza. Então é algo interessante nesse sentido. Talvez seja aí que esteja a transformação, né? Que aí é justamente você permite que o ecossistema ele se conecte ali e a gente muda aquela visão de, eu tenho que ter um site, uma página para, eu vou conectar ali na busca da IA para ele poder fazer as recomendações. Você começa a trabalhar mais lógica de negócios, né? Sai apenas da visão só de dados e passa a ver o todo, né? Da operação, da mídia, de todo o trabalho que desenvolve. Cara, e uma coisa que me gera uma curiosidade ali, até coisas que eu não tinha tanta visibilidade, né? Essa discussão do, cara, quem vai ser recomendado? É o que tá fazendo o melhor conteúdo, o melhor produto, a melhor experiência, ou quem paga mais, né? Cara, como é que vai ser isso? O que isso muda, né? Porque hoje eu tô vendo lá uma galera correndo para fazer o GO, IO, SEO morreu, SEO não morreu, mas isso vai ser suficiente? Você tem uma clareza? Imagina o impacto que isso vai dar aí, Alba? Assim, eu já vejo uma mudança, né, no perfil de como o cliente está buscando, principalmente a nova geração, né? Hoje, apesar do nosso público na empresa que eu estou atualmente não ser a nova geração principalmente, mas a gente vê que eles não buscam mais como no Google, eles buscam via TikTok para fazer pesquisa. A gente já vê mais buscas pelo ChatGPT, pelo Gemini, começa a ver vendas vindo desses canais, mesmo ainda não fazendo uma estratégia totalmente voltada a GO, né? Até porque está sendo algo novo que está sendo criado, né? As empresas estão se adaptando. Desde o ano passado já começou a se utilizar ali a inteligência artificial para melhorar a descrição de produto, fazer, sim, otimização de banners, otimização de campanhas, mas a gente ainda está se adaptando ao novo, né? Mas eu vejo, sim, uma mudança grande que vai acontecer para os próximos meses, próximos anos. E hoje vocês lá na Guess já estão se adaptando, né? Sim. Não falando da operação, pessoas capacitadas para operar isso. Como que está sendo isso? Sim, a gente já está mudando essa lógica na mente das equipes. Legal. Já para trabalhar de forma mais unificada, conseguir olhar mais a jornada do cliente, não por área, mas como o negócio tem que operar, né? Onde está o nosso cliente, em qual etapa a gente quer se comunicar com ele, né? Não especificamente só em uma etapa da jornada, mas no todo. E também já utilizando a inteligência artificial para reduzir custos. Então, a gente já começou a trabalhar com isso. Legal, legal. Cara, até puxando um gancho com você, eu vi uma palestra sua que você fala que já X% das vendas passam por uma plataforma de IA. Para mim, aí eu queria ouvir de vocês, né? Eu acho que ambos aqui podem ter uma opinião diferente, né? Para mim ainda é um pouco
cinza essa zona de como que eu mensuro isso, como que eu entendo que parte da jornada que ele fez. Como é que vocês estão resolvendo isso, cara? Boa, eu acho que assim, só dando uma contribuição sobre o que eu acho que vai acontecer. Boa. A gente está num momento em que tá, digamos assim, tá em ebulição essa questão da jornada de compra. Então, tipo, se você pensar a velocidade das mudanças, sei lá, a gente teve muito tempo, a loja física era o que mais dominava, veio a pandemia, começou a acelerar essa digitalização. E aí, só que depois que passou ali a pandemia, o pessoal falou, não, vai voltar a loja física, o e-commerce vai perder força. E aí, recentemente, isso tem acelerado. Então, ano passado, a gente teve a questão do TikTok Shop. E por que isso é revolucionário? Primeiro porque nos Estados Unidos está bombando. Saiu de 23 milhões de dólares de GMV em 2023 para 23 bilhões de dólares agora no ano passado. Então, tipo, acho que é 25 na verdade. Relevante. 25 bilhões de dólares não é de se ignorar. E é a questão do loop fechado, que é tipo assim, você tá no TikTok scrollando. Você tá naquele loop que a gente já vem há muitos anos, brasileiro viciado e tal, e falam que TikTok agora também tem a geração mais velha, Sim. o pessoal mais velho tá engajado, então você pensa que a população tá aderindo à rede social. E você ter ali o TikTok Shop, ele se torna frictionless. Então eu tava pensando agora, cara, como eu já não faço mais pagamento com dinheiro. Outro dia eu tava na Cobase e me deram, foram dar troco em moeda. Eu falei assim, caraca, mas ninguém usa moeda. Nem lembro a última vez que eu peguei uma moeda, Eu fui usar moeda nos Estados Unidos, só porque o pessoal dá. E aí, então essa questão do frictionless está avançando muito. E aí, no ChatGPT, se você já tem... Acho que a grande questão do ChatGPT e das IAs é que ela tem o contexto. Então você começa a catar muitas recomendações que ela te dá. Porque ela fala, pô, esse cara já me conhece, é quase que o meu consultor pessoal. Então se eu quero um produto, eu já vou consultar. E aí, eu acho que assim, para isso se tornar realmente relevante para o e-commerce, a gente estava até conversando com o pessoal da Casas Bahia. O pessoal às vezes tem uma opinião de tipo, será que vai ser só mais um canal? Então ainda tem dúvida, o quão, tipo, putz, será que vai dominar 30% das vendas daqui a um tempo? Eu acho que depende, a gente tem que ir acompanhando esse share para realmente falar assim, não, precisamos mudar urgente, ferrou. Não. Então não dá para ficar com esse FOMO, mas o que a gente entende? E acho que também tem um ponto que é importante, que depende do ticket. Eu acho que depende do ticket, porque compras com ticket mais baixo, eu diria até uns R$200, você faz uma pesquisa menor. Então, por exemplo, você está mais suscetível tanto a comprar por impulso no TikTok Shop, que é o que a gente está vendo no crescimento do TikTok Sim. Shop. Com tickets baixos. Super baixo, né? Ninguém sabe ainda qual que é. Putz, se chegar um produto de valor agregado, o que vai ser, né? Exato. Eu acho que a gente não tem resposta ainda Um também. produto de ticket maior, você pesquisa mais, né? Você Sim. tem que ter a certeza do que é aquele produto, se ele vai... se ele compõe o que você precisa. Então, aí funciona bem a parte da IA, né? Ela vai te trazer mais informações. E se tiver lá a parte de orquestração de pagamento, você já conseguir efetuar a compra rápida. Eu acho que é bem por aí. E aí, vou dar um exemplo. Eu comprei um sofá esses dias, enfim, fogão. Não, para mim, na minha cabeça era Amazon e fazer uma pesquisa robusta. Mas aí, por quê? Amazon porque eu pensei assim, pô, vai ter reembolso. Se der problema, eu posso pegar o reembolso. Né? Mas veio uns anúncios de sofá, não sei o que, é legal para descoberta. Então, na minha jornada de compra... Essa jornada foi na IA que você fez ou foi direto na Amazon? Não, fui direto na Amazon. Não usei nada de IA, só analógico. Só analógico. Sou das antigas, né? Sou das antigas. Nossa geração que vai sofrer. Caramba, eles entravam num site, agora eu vou perguntar aqui para uma IA, né, cara? Não, exatamente. Só que assim, eu acho que cada vez mais você vai... por exemplo, é que agora que tá bombando, é questão de meses, cara. É muito louco. Muito louco. Porque aí o pessoal tava falando, será que o CP vai ser bem relevante? Porque eu uso o ChatGPT. Aí eu fiz a seguinte pergunta. E há 2 anos atrás, qual IA que você usava? Nenhuma. Então mudou. O que a gente consegue prever? Não, o ChatGPT vai dominar. Não tá claro isso, cara. Mas aí, falando sobre a mensuração especificamente, essa jornada de compra ela tá mudando. E aí, basicamente, na Nemo, a gente consegue rastrear essa jornada inteira. Então, a gente consegue ver lá, sei lá, o cara
Ele entrou no site, veio de um anúncio do TikTok, depois ele saiu, veio pelo ChatGPT e depois comprou pelo Já Google. consegue mapear até os cliques, as interações que ele teve em cada um dos canais. Inclusive, TikTok já consegue, Shop. Consegue. Legal. E aí, especificamente no ChatGPT, o que a gente viu? Que ainda é poucas vendas em last click. Então, coisa de tipo 0.1 a 0.5. Muito pouco, né? Então, menos de 1% das pessoas clica logo depois do ChatGPT. Mas a gente viu que tem uma participação de quase 10% na jornada inteira. Então, daquelas vendas lá que você teve lá, 10% das pessoas entrou no seu site pelo ChatGPT. Então, não dá para ainda falar que as pessoas compram por causa da IA, mas elas passam pela IA antes de comprar. São 10%, mas são 10%. É bastante. Então, também não é... 10% de 200 milhões de pessoas, né? Exatamente. É super relevante. Exatamente. Então, é isso que a gente tem acompanhado. Aí tem que ver quanto que vai ser daqui a 1, 2 anos essa porcentagem. Será que vai ser tenho minhas teorias também, mas eu já conto, queria ouvir vocês ali. Aí falando de operação também, né? No começo, até antes de começar, a gente estava conversando que você já consegue visualizar essa jornada acontecendo numa IA. Sim. Dependente de qual seja. Como que está sendo essa experiência? Você consegue mensurar no formato? Conta pra gente um pouquinho. A mensuração, a gente ainda está construindo melhor, né? A visão da mensuração. A gente mensura os principais canais, mas ainda perde uma fatia ali de clientes que não sei por onde estão navegando, né? Mas com ChatGPT a gente já consegue olhar e já consegue ter essa visão ali de se ele está navegando no pesquisando da marca, perguntando da marca, e também o que a gente tem que fazer para otimizar os resultados que ele traz para a gente, né, hoje. Como cliente, o que o cliente está procurando. Então a gente começa a desenhar isso. Mas é nítido que você consegue, eu preciso dar atenção, eu preciso dar um esforço, eu preciso pensar em como influenciar ali, isso já está tornando, já é uma realidade. Já é uma realidade, né? A gente já, como negócio, já usar a inteligência artificial para atendimento, para falar mais rápido com o cliente, trazer as principais dúvidas. Aí você pode utilizar para montar vitrines inteligentes por WhatsApp, para trazer o que ele busca ali de um personal shopper, né? Alguém falando com ele em tempo real. Então, você começa a utilizar em vários formatos. Legal, cara. É realmente uma transformação, né? Eu tenho a minha teoria, né? Eu falo para todo mundo, eu sou um pouco da mesma opinião que o Martin, né? A gente não sabe o que vai ser e nem quando, mas você precisa se preparar. Porque na hora que chegar, cara, vai ser... Igual o ChatGPT, cresceu muito em muito pouco tempo, né? E então eu falo para todo mundo, cara, mesmo que você não esteja aparecendo, que não seja core do seu negócio, começa a olhar, começa a fazer estratégia, desenhar para isso, né, cara? Porque, você falou, já tem aí 10% vindo dessa jornada, né, cara? E é difícil você criar essa consciência de, vamos olhar a equipe, qual que é o desafio ali de operação dia a dia, ali, de botar em prática isso? Assim, tem áreas que já nascem mais digitais, né? Se a gente pegar o e-commerce, por exemplo, já é uma área que tem que se atualizar constantemente. Então, ela já nasce com essa visão de digital, né? Mas você tem áreas ainda que são muito centralizadas. Uma área, por exemplo, financeira, que ainda não olha para isso. Mas você pode usar a inteligência artificial para fazer toda a parte de conciliação financeiras, pode utilizar em diversos fatores. Começa no básico, que é aquele super manual, para ir para algo tão complexo como a jornada. E para o automatizado, né? Então, você vê que você tem que mudar um pouco a mentalidade da organização como um todo, para todo mundo ter esse start, né? Mais tecnológico e utilizar ali, seja para processos ou para a jornada do cliente, né? Eu acho que você pode utilizar em todos os formatos. Uma coisa que eu li também sobre esse UCP, que é essa questão da democratização, né? A experiência, eu vejo agora o varejista que ele vai ter que ter uma preocupação muito maior, meu produto, meu título, minha descrição, minha imagem, porque em tese é isso que vai contar, né, na recomendação. Conta um pouco aí, Martins, dessa experiência que vocês estão vendo dessa jornada, vocês têm algum perfil de cliente que está se destacando mais? Você consegue ver alguns indícios de padrão para você influenciar e a marca aparecer nessa IA, nessa experiência ou não? Ainda é muito cedo, cara. De como aparecer mais na IA, como aparecer mais, como ser relevante, até... Não sei se isso aconteceu com você, Alba, mas a gente tem os clientes lá na agência e aí, cara, a gente vai digitar e ele não aparece. E tem um cara que não fez nada e aparece.
E independente de marca, né? Não tem um padrão. A gente tenta influenciar algumas, mas eu não consegui achar ainda qual que é o padrão, né? Então, você que tem esses dados, está vendo isso acontecer, pô, 10% relevante. Como que é esse padrão? O que acontece para o cara estar lá e ser relevante? Então, particularmente, a gente não tem esse conhecimento. Existem as técnicas do GEO, né? Sim. Que tem até uma construção de backlinks para IA, digamos assim. Mas tem um relatório que depois eu posso deixar na descrição para o pessoal, que é do Neil Patel, que são tendências de 2026. E aí ele fala um pouco até sobre essa questão dos canais, que, digamos assim, para a construção de marca, o social ainda é muito relevante em comparação com o GEO. O que eu acredito é que, assim, em relação até a quando que vai mudar isso, tá mudando, porque o SEO, que é um puta canal, já tá em queda, né? Tá em queda. Não sei se a palavra é queda, né? Mas tá em transformação. Né? E tá sendo impactada. Agências de SEO... Cara, a gente tá sofrendo bastante com SEO. Assim, é uma reinvenção de como a gente faz, como a gente olha. E você justifica, procura meios e você vê ali a dificuldade para onde está indo esses acessos que antes chegavam aqui, né, cara? Até a mensuração acho que começa a se tornar mais difícil dessa questão do SEO. Mas um teste que o pessoal... Eu estava conversando com um cara de uma agência de SEO que está bem especializado em GEO. E aí ele falou assim, faz um teste. Tira o dinheiro de branded search e investe em fazer um projeto de SEO. Mesmo que você talvez lá no Google Analytics não vai conseguir ver direito, você consegue ver no total das vendas, assim. Então fazer um projeto assim de uns 3 meses pode ser um bom teste. Porque geralmente esse branded search ali, ele só fica pegando o crédito de vendas que já iam acontecer, assim. Aí você tem o dado, né? Você também como uma marca relevante, conhecida, consegue enxergar dessa forma? Sim. A gente também... começou, né? Algumas estratégias para... Mas já chega a ponto, Alba, de você falar, vou transferir de um lado para o outro meu orçamento? Ainda não. Muito pé no chão. Pé no chão. Ainda pé no chão, mas a gente já enxerga, né? E já começa a desenhar estratégias para ser relevante, né? Tá bem posicionado também para a parte de GEO. Legal. Cara, e pensando aí, né? A gente tá trazendo ali dores de operação agora, né? Falando, o que isso vai resolver pra gente? Você acha que vai ser solução? Você acha que vai ser no início, né? Tudo que é novidade, já era aquele atrito inicial do como e o que fazer, né? Mas o que vocês estão imaginando a nível de operação ali pro varejista, né? Pro lojista, né? Qual que vai ser o impacto ali no dia dele pra ele se adaptar pra isso? Além de tudo isso que a gente falou, óbvio, né, cara? Falando de tecnologia, ferramenta, equipe... Eu acho que assim, eu concordo com a Alba quando ela fala que o e-commerce já é já tem um time mais digitalizado que está adaptado às mudanças. E aí o que eu vi muito na NRF foi, por exemplo, CEOs de grandes empresas. Teve algumas americanas, mas teve a Stone e a Vetex, por exemplo. O pessoal, ele está declarando muito a visão para a equipe. Então, digamos assim, tá tão rápido o negócio que não adianta você ter aquele seu departamento de IA, que é tipo, tem um líder de transformação digital, que é um consultor. Tem que estar no core do negócio, as pessoas têm que estar culturalmente alinhadas com essa evolução, porque daqui a pouco vem uma nova, e se for só você como dono da empresa ou diretor puxando essa inovação, não vai acompanhar, ninguém vai implementar a tempo. Então tem que ser algo, digamos assim, alinhado com o desenvolvimento PDI das pessoas. Por exemplo, a Vetex falou que está promovendo pessoas que estão eliminando processos, e aí a IA entra como o como eliminar processos, entende? E aí eu acho que até uma evolução dessa inovação. Eu não estou mais inovando porque tem que estar atualizado com a IA. Não, o meu core ele está em eliminar processos e resolver problemas. Então, é como o modus operandi. O modus operandi é IA. Não é, eu estou aplicando IA para isso. Eu gravei um podcast bem interessante com o CTO da Arezzo e eu fiquei instigando ele a mencionar tecnologias que ele viu lá na NRF. Ele falou, não importa, o que importa é qual problema você está resolvendo, quanto que isso custa para a empresa hoje, e aí sim, o seu time tem a cultura da IA para a gente resolver isso da forma mais enxuta e melhor possível. Vi um cara também da agência da Casas Bahia, num evento que eu palestrei no G4 Educação, que ele fez um vídeo, um anúncio,
que iria custar 2 milhões para produzir, não sei o que, com o Latino, com vários caras famosos, que conseguiram reduzir para 70 mil budget. E, tipo, fazendo vídeo de TV com IA. Foda. Cara, isso é uma legal pra revolução, caramba, né, cara? entendeu? Então, modelo tradicional, de fato, em xeque total, né, cara? Exatamente. Mas olha que coisa louca, né? A gente começa falando do CP, que é um formato diferente, a gente tá falando de tipos de pessoas que a gente vai ter que contratar e como pensar com isso, cara. Você vai ter equipes mais proativas em digital, né? Equipes que vão pensar ali fora da caixa, porque a partir do momento que você automatiza processos internos, sobra tempo. E esse tempo é para quê? Para a pessoa planejar mais, colocar novas ideias em prática, né? Então, você começa a ter equipes mais digitais mesmo, né? Que é o ponto que a gente veio falando, mas principalmente você tem também reduções muito grandes de custo na empresa, né? Então, você começa a ter menos custos em shootings que você fazia, menos custos em produção de vídeo, que você tinha que contratar todo um time, você faz isso de forma mais automatizada. Aí, com esse valor, você consegue reinvestir em outras frentes, outras ideias, né? Então, mas é muito isso, a cultura que você tem que trabalhar para ter pessoas. A IA, ela vem para agregar, né? Ela está agregando e trazendo inovação. Então, você tem que ter pessoas com essa cultura. E até eu tenho uma pergunta. A gente estava falando um pouquinho sobre aquele negócio da Meta Ads, que faz a otimização automática dos anúncios. Isso aí dá resultado? Tipo, você deixar ativado? Porque dá problema. Né? Na visão da agência, dá um problema para alguns perfis de clientes. E aí, mim, dá problema. Mas gera resultado, tipo, porque o caminho cara, igual o TikTok lá, apertei um botão, deixa lá assim, ele otimizar e criar. Ele gera resultado, não, por enquanto, não otimizando a imagem em si, o texto, mas quando ele otimiza a campanha em si, né? Então, se você é uma pessoa mais visual, que assiste mais vídeo, ele te entrega mais esse formato de conteúdo, ele vai gerar mais resultado. Se eu sou uma pessoa que gosto mais do catálogo, de ver ali a foto do produto, ele me entrega esse conteúdo, pode otimizar e gerar mais resultado, né? Mas, por enquanto, aqueles textos automáticos, ainda não. Não pode nem contar o que aconteceu com você, né? Cara, eu tenho uma teoria também, assim, a gente como agência lá, ele vai priorizar o clique onde dá dinheiro para ele. Sim. Não necessariamente a venda, porque tem ali e aí, de novo, a gente volta para o CP, né? Tem uma quebra do que ele consegue ver até o cliente comprar, né? Assim, vê, Google puxa pro lado dele, Meta pro lado dele, né? TikTok vai puxar pro lado dele. Então, eu fico meio sempre... Não sei se é uma teoria da conspiração aqui, de falar, cara, não é necessariamente que ele vai entregar o que realmente converte. Aí a gente tem que ir lá como ser humano e fazer os ajustes, né? Faz sentido isso, Martim? Você que eu acho que faz. Assim, cara. Eu sempre fui bem cético com a IA nessa parte, porque a IA ela vai automatizar processo, mas aí tem que automatizar processos que funcionam. Exato. Teste de criativo é uma coisa que eu não gosto muito desse negócio de joga todos os criativos e a IA que testa. Porque é exatamente isso. Ela toma a decisão em microsegundos. Às vezes você joga 10 criativos numa campanha, você viu que tem criativos que gastaram R$1,50, R$5 e ela não é que pausou, ela parou de gastar. Cara, como que ela vai tirar essa conclusão? Tudo bem que ela tem muitos dados para prever o comportamento do usuário. O cara não tá clicando, ele não tá scrollando, não tá assistindo. Mas no fim do dia, demora para o cara entrar uma massa crítica de dados para você falar assim, 1.000 pessoas clicaram, enfim, 100 pessoas, não sei o quê. Você tem ali, sei lá, 5 vendinhas para falar se o CPA foi bom ou não. Então, é isso que eu vejo, assim. Tem muitos processos que ele tem que ser manual, porque você está numa etapa de testes. Exato. Depois que você, validou os criativos, validou as páginas, está tudo validado, estou escalando, quero jogar R$10.000 por dia naquela campanha, aí sim, entendeu? Ele vai controlar as minhas 5 melhores copies com meus 10 melhores criativos, vamos socar a grana e aí eu preciso dessa inteligência. Mas nessa parte de teste, eu acho que deixa a equipe míope. Porque vai criando... Você terceiriza parte do problema, solução, né? Do discernimento de analisar o dado e falar, metade do nosso trabalho foi bom, metade foi uma porcaria, eu preciso jogar fora conscientemente para que eu consiga fazer algo melhor ainda do que eu já estava fazendo, assim. Cara, dito tudo isso ali, né? A gente vê experiência, o produto precisa estar pronto, bem cadastrado, a jornada, o criativo.
está preparado? Você que está vivendo ali o dia a dia, e Brasil aqui, na nossa realidade, você entra às vezes, eu fico chocado, às vezes você entra uma puta loja, grandes varejistas, grandes marcas, o cara não bota a descrição, que é o básico que a gente... Você que deu aula, né, Alba? Pô, É o básico. aula 1, descrição bem feita, né? E aí? O Brasil está se preparando, né? Eu acho que a gente vem o e-commerce ele vem numa evolução, né? Desde quando começou ali a falar um pouco mais de omnicanalidade, de ter um olhar central para o cliente, a gente vê que começou essa preparação de integração, de unificar dados, apesar de que com o Omni a gente não conseguiu unificar 100% os dados, né? A gente trouxe uma experiência melhor para o cliente, mas a gente não ainda utiliza várias ferramentas. Agora, para o futuro que a gente espera com o CP é realmente ter uma unificação, né? A gente conseguir ser um tomador melhor de decisões. Que aí a gente vai ter uma visão única, centralizada e vai conseguir tomar decisões mais rápidas e assertivas, né? Então, eu vejo sim que a gente vem se preparando para isso, mas ainda a gente tem um legado muito grande, antigo, de tecnologia, de integrações, de customizações que impactam, né? Então, Cultura também, cultura, né? então Entra muito, né? todo um trabalho que vai ser desenvolvido mesmo. Você falou até do, cara, o Omnichannel, é um negócio que a gente ouve há anos. 10 anos. Acho que desde 10 quando eu anos, comecei, cara, o Omnichannel vai ser a revolução. Foi o tema da minha pós-graduação, Aí, ó. só. Há anos. Vamos falar sobre isso. Tipo, aí me preocupa, né? Como a gente tá indo hoje, uma stack de ferramentas enorme, né? Puta, cara, você tá falando de no mínimo 6 numa operação Sim. básica, né? Você tá falando de CRM, plataforma de e-commerce, pagamento. RP. Você falar, deve ter umas 20 lá conectadas no mais, seu, mais, né? Cara, e de repente é uma. Cara, é uma revolução, né? E aí, de repente, uma pessoa pra lidar com isso também. Pra mim, tenho muitas dúvidas em como que isso vai ser, né, cara? O que você acha disso aí, Martim, também? Você que é o cara que criou a tecnologia aí no hype também. Assim, eu entendo que tudo começa para onde está o seu cliente, porque falar um conselho genérico aqui, tipo, você tem que entender qual que é o seu nicho, qual que é a sua faixa do cliente, onde o seu cliente está. Então, se o TikTok for um canal que o cliente está bastante, faz total sentido. Mas eu acho que tem uma questão de nicho ali. Vai ter, enfim, eletrodomésticos, não sei se o pessoal compra, vem do TikTok. Então, por exemplo, ar-condicionado ainda é muito Google. Você vai pesquisar no Já Google... sei, né? No máximo, a IA, pra mim, entra muito forte nesse tipo de produto. Faz um comparativo. Faz um comparativo robusto, uma tabela de 10 por 10 specs para comparar ali esse tipo de coisa. Então, eu acho que assim, e muito foi falado na NRF sobre isso, a IA ela está otimizando o processo, isso sobra tempo. Esse tempo ele tem que ser investido em ouvir mais o seu cliente, porque isso vai fazer com que os inputs para a IA sejam mais relevantes. Fazer melhores campanhas que conectem mais com esse cliente. Então, o pessoal fazer o beabá, pesquisa pós-compra, entrevistar seus clientes, ligar para eles, algo que muda o jogo. Mais, né? Mais do que você dar uma experiência. Não sei, a gente começou lá, a minha preocupação, voltando para aquele tema de pessoas, né? Cara, vou contratar um estagiário. Cara, não precisa ser mais um dev, não precisa ser um puta programador. Ele sabe falar a língua, né? O prompt, bem... Vocês estão vendo isso acontecer? Vocês estão procurando isso? Cara, Sim. Deixa a pessoa entra lá e chega. Porque pra mim já é um perfil diferente. Você já começa a separar aí, né? Você já começa... Eu busco... Atualmente eu busco pessoas que têm essa inteligência mais rápida, né? De entender, já agir, já conseguir mensurar ali as informações, conseguir criar prompts mais rápidos, porque é um profissional diferente, né? A gente tem a profissionais antigos que tem aquela visão ainda muito micro ali, ainda não tem uma visão do todo, então, às vezes é muito só especialista de algo. Então, você precisa de pessoas que também sejam um pouco mais generalistas e consigam ter uma visão geral, né, do negócio, do cliente, consiga entender melhor o cliente, principalmente.
Então, a gente busca isso, né? Eu acho Legal. que vai evoluindo para isso. É uma nova skill, provavelmente, que vai se criando, né? E é cultura. O Mariano da Vetex também falou sobre isso, que é melhor você priorizar na contratação quem já despertou para IA Sim. do que tentar mudar a cabeça do pessoal. E aí, putz, eu acho que como fazer isso no dia a dia? Vamos supor que quem tá assistindo a gente ainda não despertou. Eu acho que cara, ir testando e fazer pequenas coisas. Por exemplo, apresentação. Todo mundo tem que fazer PowerPoint. Ontem eu tava o pessoal me apresentou um Lovable para PPT. Caramba. Não, mas não tô falando Faça o nome, por favor. Não, mas não tô falando de site. É Lovable, entendeu? Tipo assim, eu preciso 4 slides. Problema, solução, comparação de soluções, resultados com alguns gráficos. O Lovable transformou um Excel em um gráfico, então, tipo, ele conseguiu fazer isso em poucos minutos e ficou super tangível. Então, eu acho que é nas pequenas coisas do nosso dia a dia, você ir testando. Porque daqui 2 meses já mudou, entendeu? Então, não necessariamente, você precisa ser um especialista em nanobanana para fazer um baita vídeo. Mas você pensar até em você entrevistando uma pessoa, você pode pôr uma pergunta. Você usa o ChatGPT? Versão gratuita. Se a pessoa fala, nem sei o que é, eu não tenho. Já... Cara, essa é uma baita dica, hein, pra quem tá ouvindo. É o básico, assim, é muito simples. O básico. Eu ouvi 2 coisas boas. Uma é você perguntar pra IA como que eu deveria usar IA no meu dia a dia. Então, ele te dá o próprio resumo do que você tem que fazer. Era básico, né, cara? É tão simples, ó. E a segunda é o cliente sintético, que o pessoal falou. Que é tipo assim, você criar um chat na IA, mas também pode ser tipo um agente mais robusto, que é você falar assim, ó, meu cliente é esse, ele tem de 40 a 60 anos, mulher, mora em tal lugar, quero que você seja essa pessoa e eu vou conversar com você para validar ideias de campanhas. Ah, você acha que essa campanha com esse ator... E já pegar feedback, tipo assim, pensa que a IA é muito inteligente. Então você conseguiria simular a conversa com o cliente sem ter que fazer esse trabalho. Me pareceu uma coisa bem interessante. Muito interessante. Eu uso isso muito em cadastro, assim, né? Passar o perfil, a forma de falar, já desenhar como a gente quer que ele traduza aquilo em uma descrição para conseguir realmente converter em vendas, tirar as dúvidas do cliente, principalmente, né? Que dependendo do produto, se é um ticket médio mais elevado, ele tem muita dúvida. Então, se você consegue já tirar essas objeções, essas barreiras, converter fica um pouco mais fácil. Eu fiquei curioso, né, que a gente falou do comparar ali um ar-condicionado. É muito óbvio, né? Compara a spec, tá fácil. E moda? Como que é essa? E que a gente tá voltando de novo para o CP. A experiência que você está entregando para ele formar uma opinião e recomendar. Como é que tá sendo isso para você lá? Como é que vai ser, cara? Tá sendo desafiador, mas eu acho que é uma construção, né? A gente começou já a construir, principalmente ali dentro do site. Tinha produtos que, por exemplo, uma bolsa, não ter a foto na pessoa. Querendo ou não, o cliente olha uma medida de um produto. Eu sou péssima em medidas. Centímetro, altura, não entendo, gente. E aí eu leio aquilo, eu não vou saber o tamanho, eu vou achar que é uma bolsa grande ou uma bolsa pequena. Então, ter uma foto já de um corpo com a bolsa já faz uma diferença de vendas, por exemplo. Que legal. Então, se você vai desenvolver essa foto, você tem um custo maior de shooting. Mas aí, se você coloca a IA para fazer uma foto dessa, você já resolve um problema que você tinha e que gera uma conversão. Algo que a gente vai testar agora é a IA conversando com o cliente, tirando dúvidas no WhatsApp, realmente tentando entender o porquê ele não quer efetuar aquela compra, porque muitas vezes não é uma questão de desconto, é dúvida mesmo. Dá para eu colocar um notebook dentro desse produto? Cabe... X coisas na minha bolsa. É dúvida que a gente tem no dia a dia. É dúvida básica, assim, né? E, querendo ou não, numa descrição simples, a gente não tira. Ou se o cliente não tem tempo de esperar um atendente falar no chat, você também não vai tirar essa dúvida dele. Então, a IA, ela resolve também esses micro probleminhas, né? Que são objeções que geram vendas. E aí você falou o bom uso, né, cara? Vou pegar uma foto de uma modelo e coloca uma bolsa. Isso para mim, é uma aplicação que não estou transformando nada, mas algo simples que vai me gerar um resultado interessante. E até são exemplos, né? Mas são N coisas que a gente já desenvolve para conseguir resultados. O que a gente tem visto de moda, assim, eu acho que assim, isso é
conversão, são dois pilares, né? Tráfego e conversão. E aí, a gente vê que, putz, Meta e TikTok tem bastante importância aí, porque isso gera desejo. Gerar desejo é a grande questão. Tipo, a pessoa não sai comprando... Imagem, vídeo... É moda por causa de preço. Eu acho que é tipo assim, o anúncio tem que despertar o desejo. E aí, a página, ela tem que conectar muito com aquela pessoa. Então, ela tem que, tipo, tangibilizar o desejo. Ela criou, deu vontade de entrar no site. Agora, ela precisa ver rápido. Pô, será que é pra mim? Será que encaixa? Será que vai ficar boa com o meu look, né? Não sei o quê. E aí... O modelo veste, né? Tamanho da modelo. Exatamente. Acho que ter ali... talvez uma evolução da IA seria identificar aquele perfil daquele cliente que está entrando rápido para mostrar a imagem com uma modelo que pareça bastante. Que pareça bastante. Mas eu acho que assim... E uma coisa que a gente tem visto é que as diferentes etapas do funil também são extremamente importantes. Então, tipo, também não adianta você só fazer aquele anúncio... porrada para comprar na hora. Existem diferentes etapas para ir conscientizando esse cliente. E o beabá do marketing. Não estamos falando... que quase ninguém faz, né? Mas Exato. Infelizmente. Exato. A descoberta, né? Por que fazer campanha de branding e tal? Consideração, campanha de tráfego. Entrar ali na memória do cliente, continuar. Cara, eu começo a minha venda, né, da mídia, é justamente, ó, primeiro existe um funil. Não adianta a gente pega várias campanhas, do cara tá só com campanha de performance ativada e o CPC lá em cima. Mas não criou desejo, né? Não cria desejo, você não traz gente nova, né? Ele se identifica com a marca. Eu não sei se vocês passam por isso, você vê muito isso também, mas aí chego lá, o cara, eu tô com 60%, 70% de recompra. Legal, né? Vamos olhar. Só performance, remarketing comendo solto e não tô me preocupando em trazer gente nova, né, cara? Você tem que ter o equilíbrio, né? O cliente mais caro é o cliente novo que você está trazendo para sua marca e que às vezes compra uma vez. Será que esse é o cliente ideal, né? Então, você tem que ter o equilíbrio de dar recompra. Então, conseguir aumentar a quantidade de vezes que o seu cliente volta na sua loja e compra durante o ano. E aí é criar uma conexão com a marca, né? Porque se ele viu sua marca, comprou uma vez, mas se ele não cria essa conexão, ele não vai voltar e continuar comprando outras vezes, seja na loja física, pelo WhatsApp, pelo site, TikTok, mídias, né? Mas você criar o desejo de conseguir fidelizar o seu cliente é o que vai fazer o seu CPA ser menor, é o que vai fazer você ter um tempo de vida do cliente maior na sua loja e um custo menor, né? Então, você tem que criar uma relação com ele. Né? Muito bom. Faltamos a experiência, né? A experiência. Sempre. Eu acho que a gente falou de topo e meio de funil, por exemplo, para ir criando esse relacionamento e engajar. Eu acho que isso tem também a ver muito com a forma de mensuração. Sim. Porque quem faz isso? Ou quem tem uma agência, que a agência fala lá, eu vou fazer isso, porque é assim que se faz marketing. Porque quem estava olhando só o Google Analytics, que é Last Click, o Last Click está apontando para essa performance, para essa last mile, assim, a última milha do cara. Mas não por esse caminho que ele percorreu. Então a gente viu, por exemplo, tem dados de first click, tem modelos intermediários que mostram essa questão da jornada de compra. E o que a gente vê, as marcas ainda não estão fazendo isso com tecnologia própria. Então, por exemplo, a gente saiu, hoje eu estou até animado que a gente saiu no relatório do Métricas Boss, a Nemo como top 1 ferramenta. Parabéns, hein, cara? 4% do mercado. Mas 50% das empresas não usam tecnologia para isso. Então, é algo que as pessoas estão acordando. Então, é por isso que eu acho, por que as pessoas ainda não fazem esse topo meio de funil bem feito? Não sabe. Porque não tem como mensurar. Você vai botar... Tipo, um relatório de last click é tipo assim... você vai botar dinheiro onde tem mais ROAS. E se o ROAS está falando só o last click, você vai botar dinheiro onde está trazendo mais retorno no último clique. Eu não sei se você... a gente como agência, né? Mas sofre muito, às vezes, o cliente fala, cara, eu só vou olhar last click. Não é justo, né, cara? Eu falo, eu preciso trazer demanda, gente nova. Eu já passei por operação menor, né? E só um caso, né? O last click do Meta era muito baixo. Muito baixo. E aí a empresa falou, para de fazer. Não tá trazendo resultado. Não, traz resultado. Mas na época a gente não conseguia mensurar tão bem a jornada toda, né? E na hora que parou a venda.
Nossa, Por uma semana, parou a venda. caramba. Aí você vê o impacto de não olhar a jornada inteira ali do cliente, né? E querendo ou não, por exemplo, moda, o cliente ele é muito visual, redes sociais, ele tá totalmente jornada ali, longa, né? A jornada né? é longa. Vários produtos têm uma jornada muito grande. O cliente está em todo o cantinho, né? Então, se você olha só o last click, você perde venda. Então, tem que olhar a jornada completa. Baita dica para quem tá escutando, por favor, hein? Gente, muito bom, a gente tá chegando no final, mas tem uma pergunta, né, eu acho que é interessante para quem tá escutando, principalmente para a comunidade. Por onde que o Red tem que começar? Qual é o início, né? Qual para a gente começar a se preocupar, se preparar e estar pronto para o que está por vir aí? Eu acho principalmente mudar a mentalidade para inovação digital, né? Inteligência artificial e tudo que vem. Se perguntar, né? Eu conheço realmente o meu cliente, eu tô vendo o meu cliente só por uma etapa, a gente está tendo um olhar como empresa centralizado para o cliente, né? Para os dados, para conseguir trazer otimizações e botar a mão na massa, né? Muito bom. Principalmente. Mão na massa, é importante, né? E você, Martim? Eu acho que depende muito do estágio que o e-commerce está, porque assim, cara, se o seu e-commerce fatura, sei lá, 200 mil por mês, 500 mil por mês, acho que tem muita coisa beabá, simples, bem feito, que dá para fazer sem se preocupar com IA. E aí já tem, dependendo se você já é um e-commerce grande, aí eu pegaria os principais gargalos. Então, por exemplo, tava conversando com o pessoal de marketplace, não marketplace tipo Magalu, mas quem tem um marketplace interno. E aí o pessoal tem usado IA para fazer precificação automática, por exemplo. Tem gente que está usando IA para fazer o pré e o pós do atendimento. Venda e também o pós-venda. Então eu tentaria entender qual que é o principal gargalo e iria com essa questão da mentalidade. Tipo, temos uma agenda 2026 que é implementar, eliminar processos com o IA e promover pessoas que tenham essa cultura para que a própria empresa vá criando essa própria evolução. Mas eu acho que nada disso não tem como priorizar se você não tiver dados. Então eu acho que estruturar a casa com dados é a coisa importantíssima até para saber qual que é o momento que vai dar problema esse ChatGPT na jornada. Exato, então, né? Eu vou priorizar tudo aí 5 sessões geradas pelo ChatGPT, né? Exatamente, mas vai ter um momento que pode ser que estoure também. Você precisa estar acompanhando esse indicador, né? É muita dúvida, né? Mas muito bom, pessoal, adorei. Fiz brincadeira, né? Foi minha primeira gravação ali, acho que passou da hora até. Aquela coisa, a gente foi para vários assuntos diferentes. Então, quero agradecer muito aí a presença de vocês. Alba, muito obrigado ali, adorei conhecer a sua história. Conta um pouquinho aí também como que a galera te encontra. Eu tô no LinkedIn, como Alba Alves da Silva, e Instagram Alba Alves. Alba Alves. E tá na comunidade StartCom desde sempre. Desde sempre. Boa. E você, Martim, cara, nem vou dispensar comentários aqui, é um parceiro não só da StartCom, né? Então, muito obrigado aí pela presença, cara. Sempre muito rica a troca. Como que a galera te acha aí, meu? E uma coisa importante, eu vou querer aquele PDF do Neil Patel. Tá bom. Acho que depois a gente disponibiliza aqui pra gente... Eu já vi na última palestra que eu vi a sua e eu acho que é um baita material pra gente compartilhar aí depois. Legal. Bom pra ver tendências. Mas no LinkedIn é Martim Lemos, no Instagram martim.lemos e Instagram da Nemo, @use.nemo. A piadinha que sempre rola aqui, Martim da Nemo ou Martim da Nemo? Como é que é? É Martim da Nemo, mas sinceramente é o que o cliente quiser. Pode me chamar de Martim da Nemo. Boa, pessoal, muito obrigado, galera. Aproveitem o episódio, espero que tenha gerado um ótimo conteúdo aí pra todo mundo e espero revê-los em breve aí. Valeu, obrigado. Valeu.